Irmãos, vamos orar. Queria que vocês ficassem de pé. Mais uma vez, nós estamos aqui para dar continuidade no estudo. E a gente quer colocar diante de Deus esse tempo, esse momento, né? Para que seja realmente de valor, de bastante intensidade no espírito. Que a palavra possa entrar no nosso coração e assim causar todo impacto, mudança, tudo mais que Deus quer fazer na nossa vida, individualmente, como igreja. Eu gostaria que a gente orasse agora e vocês orassem por mim também ao mesmo tempo, para que Deus possa me usar para falar aquilo que Ele quer falar, não o que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Senhor nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui com um propósito no coração. Ó Deus, mesmo apesar de cansaço, dificuldade, problemas que têm surgido no dia a dia, nós estamos aqui com temor no coração, com reverência diante de Ti, diante do trono da graça. E pedimos que essa noite, Pai, o Senhor venha abençoar como o Senhor abençoou a semana passada. Deus, possamos ser abençoados com a Sua palavra. E que seja como o salmista diz, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a Sua palavra. Que assim seja, Senhor. E seja trazendo revelação, seja trazendo, Senhor, entendimento para cada um de nós. Em nome de Jesus, necessitamos e precisamos disso. Então nós consagramos esse momento agora, esse tempo que nós estamos aqui, para que seja um tempo muito bom, muito bem aproveitado, muito bem ministrado, muito bem ouvido e depois possamos colocar em prática. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, porque nós estamos aqui e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, o Donizete passou a aula dele, foi muito bom, muito edificante, né? Fui bastante edificado com tudo que ele falou e penso que os irmãos, todos que estavam aqui também foram, né? E espero no Senhor que hoje também possa, assim, haver muita edificação. Hoje a gente vai falar sobre o período anterior à lei. Estamos vendo toda essa questão, né, de lei, de graça, que é interessante, às vezes é difícil de entender. Você tem que ali olhando, vendo os textos, examina um, examina outro, e acima de tudo pedindo graça para Deus para poder entender. Né? E é coisa difícil de você poder assim ver. Na semana passada o Donizete conseguiu assim discorrer e coisas que eu não percebia, não entendia, entendi direitinho, foi muito bom. Né? Então, que a gente possa entender isso, porque é importante, né? A gente saber o que é graça, viver na graça, né? Saber o que não é graça barata, é isso, e por aí vai, todos esses detalhes. E a terceira lição hoje é o período anterior à lei. Então a gente vai ver aqui, cada um está com a apostila aí, né? É necessário entender que mesmo no período anterior à lei, o pecado já reinava sobre a humanidade. Não é isso? Então, antes da lei, havia ou não havia pecado? Sim, havia pecado antes da lei. Já tinha pecado. Certo? Aqui em Romanos 5, 13 a 14, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então não tem lei, não é imputado, mas é pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então estamos falando de Adão, a figura daquele que havia de vir, que é Jesus Cristo. O primeiro Adão e o segundo Adão. Sim? Então a gente batendo na tecla de que o pecado já havia antes
de ter lei. Então, a gente comentava, ia falando no caminho, lembrando daquilo que foi falado na semana passada. Necessariamente, não é necessário que haja lei para que condene o pecado, mostre o pecado. A função da lei foi esta, mostrar o pecado, ressaltar ali o pecado. Mas Deus, existe dentro de nós algo da parte de Deus que nos faz ver o que é errado, o que é certo, o que é pecado ou não, independente da lei. Deus colocou isso dentro de nós, no nosso coração. Amém? Ainda que não houvesse algo assim, não matarás, mas matar, a gente sabe que não é nada bom. Isso não faz parte do plano e do projeto de Deus, matar. Sim, não faz parte. Não vem de Deus isso. Né? Então a lei diz, não matarás. É certo, essa lei está certa? Está muito certa. Mas para nós não precisamos de uma lei que diz, não matarás, porque eu sei que matar, ainda que não existisse lei, eu não quero matar. Não é? Porque aí você pensa assim, outro dia eu falei para os irmãos, eu podia pensar assim, puxa, é que tem aquela lei que diz não matarás, mas se eu pudesse eu matava esse cara. Sim? Né? Então a lei não muda o que está dentro do meu coração, mas a graça muda. Sim? A graça muda, Deus muda o meu coração. Eu nunca vou dizer, não mato porque a lei fala que não é para matar, senão eu mataria. Eu nunca vou dizer isso. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus, porque nós estamos na graça. E nós não vivemos pela lei. Nós observamos a lei é boa, não é isso? A lei é boa, mas eu não vivo pela lei. Dá para entender isso, né? A lei diz, não adulterarás. Se a lei não dissesse isso, puxa vida. Não, mesmo que a lei não dissesse, não adulterarás, eu ia guardar o meu coração quanto a isso. Sim? Então, adulterar, ali o ato em si, Jesus veio e disse, se você olhar já com intenção impura, já aconteceu o adultério. Certo? Então não é a lei que resolve isso. A lei diz que não é para fazer, e a lei está certa. Mas a graça resolve no nosso coração aquele desejo, aquele que vem de não quero. Né? Aí eu sou capaz de rejeitar o mal e me apegar ao bem. Sim? Então nós somos tentados de todas as formas a pecar, a infringir a lei, mas como eu não vivo pela lei, e sim pela graça, então eu consigo não pecar. E não porque a lei diz que eu não posso pecar. Não matar, não adulterar, não roubar, não isso, não aquilo, né? Mas eu vivo na graça. Faz toda a diferença. Nunca vou dizer, pena que a lei diz que não é para fazer. Amém? Então o espírito da lei, totalmente certo. Mas o que nos capacita é a graça. Né? A graça me capacita a não viver uma vida com mágoa, com ressentimento. Sim? Então, pela lei, eu não posso viver assim. Mas é a graça que me capacita a rejeitar mágoa, ressentimento e qualquer coisa que seja uma ofensa. A graça me concede isso. A graça me concede a graça de me libertar da irritação que eu passei. E fica difícil você libertar daquilo, né? Ou de uma ofensa que você ouviu. Graça de Deus é maravilhosa. Tanto é que, acho que o salmista fala, a sua graça é melhor do que a vida. Amém? Nós estamos tratando disso. Nós estamos vendo isso, porque é importante. Então, se você falar, a lei vale ou não vale? Tem que viver a lei, tem que viver a lei, né? Tudo isso tem sido falado, explicado, né? Tenho certeza que os irmãos Donizete, Gilmar, e o pastor João vão falar melhor do que eu até, né? Então, esse discernimento, esse entendimento faz toda a diferença.
Amém? Então, é necessário entender que mesmo no período anterior à lei, o pecado já estava, o pecado reinava sobre a humanidade. A gente sabe disso, né? Começou lá em Gênesis, lá quando quebraram o propósito de Deus, a ordem que Deus deu, então, quebrou lá, está lá. A gente vê Adão e a situação que foi, e um jogando a culpa no outro, né? E joga a situação a culpa na serpente, e o homem joga na mulher, e um jogando a culpa no outro. Então, nós precisamos da graça. E que há tanto pecado como a salvação nos que se encontravam sem a lei. Romanos 2, 12 a 16. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também pereceram. Se peca sem a lei, mas também perece sem a lei. Porque, na verdade, pecado é pecado. Com lei ou sem lei, é pecado. Vai perecer? Vai perecer. Amém? E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Aí que está o segredo da coisa, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Dá para entender? Então, o que há tanto pecado como salvação nos que se encontravam sem a lei. Então, sem a lei, é possível ser julgado e perecer. E também, os que ouvem... Volta um pouquinho, Rafinha, por favor. Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Né? Amém? Então, não há desculpa. Imagina você dirigindo o seu carro numa estrada, né? E você percebe que a estrada é perigosa, né? Cheia de curva, e você vai lá para os 80 a mais, né? Você está correndo um grande perigo e pode até acontecer o mal ali. Aí acontece e você diz, como que aconteceu? Não tem nenhuma placa dizendo aqui que eu teria que andar em velocidade baixa. Puxa, você não percebeu o perigo que a estrada apresentava? Você não viu as curvas fechadas? E a velocidade que você estava vindo precisava de uma placa enorme aí te falando, tem que andar 30, 40. Então, sem lei, a gente perece. Né? Com a lei, é possível ser julgado. E isso, o segredo da coisa é o que está no coração. Amém? É o que está no coração que faz toda a diferença. Você vai ser movido e dirigido por isso. A lei não acabou. Jesus não aboliu, acabou tudo agora, eu vim. Não, eu vim para cumprir a lei. Né? Que a finalidade da lei é Cristo. Ele veio e mostrou tudo, toda a sua obediência a Deus, cumprindo tudo. Não foi? Se eu falar alguma coisa errada, o Donizete ou os irmãos podem depois me questionar, me corrigir. A gente conserta depois, tá bom? Mas é em Cristo Jesus, aquele que veio e mostrou assim que era possível cumprir a lei de Deus. E é possível quando a graça está no nosso coração. Amém? Aí alguém pode dizer assim, sabe, a tentação foi muito forte.
foi muito forte a tentação. Eu sei que está escrito que não é para fazer isso, né? Não é para roubar, mas fiquei tão tentado quando eu vi aquele negócio em cima, acabei levando. Sabe, eu fui muito fraco. Faltou a graça. Faltou essa coisa com Deus, essa intimidade, essa graça que capacita a não fazer o que não é para fazer. Amém? Então a lei continua ali, mas a graça é maior ainda. A questão do pecado, primeira parte aqui. A outra funcionou como uma introdução, né? A lição hoje é bem curta com relação às outras. Todas aqui estão sendo curtas dessa vez, mas essa é mais curta, né? A 3 é mais curta. Então a questão do pecado, a lei realçou o pecado, embora ele já existisse. Né? Até adiantei alguma coisa. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém, gente? Essa é a grande notícia, né? Esse é o Evangelho da graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dá para a gente sentir alegria com isso. Se não fosse essa graça, o que seria? Como seria? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio e mostrou o pecado, realçou, não é? E aí, onde abundou o pecado, Deus vem com a graça dele. E a graça foi muito mais do que o pecado. Se o pecado abundou, a graça superabundou. Amém? E nós estamos vivendo na graça hoje. Lógico que essa graça não nos autoriza, né, a ser assim, entrar pelo caminho da libertinagem. Não significa isso. Né? Então é um compromisso maior ainda, mas movido por graça. Antes não podia adulterar, mas Jesus veio trazendo a graça, ele é cheio de graça e de verdade, aí ele vem e fala, olha, se olhar com intenção, com desejo impuro, já adulterou. Apertou um pouquinho mais, não apertou? Né? Eu não mato, mas carrego um ódio no coração, uma raiva, não posso ver aquela pessoa. Até perdoei, mas não posso ver ela, uma raiva dela. Está matando do mesmo jeito. É homicídio do mesmo jeito. Porque o coração tem que estar aberto para dizer, eu quero perdoar, e quando eu olhar, eu quero sentir misericórdia. Eu quero amar exatamente como Deus fez comigo. Que o fato de Deus olhar para nós e não nos rejeitar foi por graça. Se Deus fosse somente pela lei nua e crua, onde eu estaria hoje? Onde a gente estaria hoje? Mas foi pela sua graça. Graça que é melhor do que a vida. Lembrei de um cântico agora. Superabundante graça. Né? Superabundante graça. A gente tem que valorizar e dar um grande valor por isso. Essa graça que nós vivemos hoje, que foi trazida por Jesus Cristo. Ele veio trazer para nós a graça. Amém? Até já falamos que a graça também, o Donizete falou da graça que já estava presente também, né? Na vida de homens ali, que seria impossível viver sem essa graça. Mas Jesus vindo, superabundou, né? Veio em quantidade maior essa graça que ele veio trazer. Dá para entender? Amém? Então vivemos pela graça. A graça não nos dá direito de fazer de qualquer jeito, mas a responsabilidade é maior ainda, né? Então, esse é o caminho. Então, a lei realçou o pecado, embora o pecado já existisse. Que, na verdade, qualquer um sabe o que é errado e o que é certo. A gente vai comentar, até criança sabe, né? Até a criança tenta esconder alguma coisa errada que ela fez, mesmo não sabendo exatamente que tal coisa
é errado. Se o pai pergunta, ela dá um jeitinho de esconder, né? Porque existe aquele princípio no coração, né? Do certo e do errado. Então Deus quer nos dar a graça de rejeitar o mal e nos apegarmos ao bem. Muitos vão optar por fazer o mal, né? E a gente fica impressionado às vezes como pessoas na igreja hoje estão vivendo de forma contrária, né? A gente tem visto isso. Mas eu falo, né, para a Edna, comentando, como que pode? Como que pode aquela atitude? Como é que pode aquela maneira de se comportar? Né? Está faltando graça. Uma atitude assim, às vezes de raiva, de mágoa, de ressentimento. Esse dia agora eu tenho visto isso, fiquei desconcertado, né? Estou orando e pedindo, Deus, eu preciso superar isso, né? Não me deixar levar por isso. E a hora que eu for falar, eu não quero falar por mim mesmo, mas eu quero falar no Senhor quando essa pessoa está errada. Se continuar assim, né, ela está vivendo simplesmente fora da graça. A condição do homem nesse período, né? A questão do pecado, a lei que realçou o pecado, que embora o pecado já existisse. Então a condição do homem nesse período é necessitado de Deus e de sua salvação. Necessitado de Deus e de sua salvação. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A gente vê assim, falando já de Jesus Cristo aqui, já falando de Jesus. Necessidade de Deus e de salvação. Isso lá no primeiro livro, Gênesis que é o começo, né? Falando dessa inimizade entre Satanás e nós, né? Jesus Cristo e Satanás. Essa referência está falando nesse sentido. A necessidade de salvação, a necessidade de Deus na vida do homem. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Também vejo assim como algo assim, mulher-igreja. Mulher como igreja. E entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então há uma necessidade muito grande de Deus nessa questão do pecado e de sua salvação. Isso olhando lá no começo até hoje e até o final de tudo, de Gênesis Apocalipse. Amém? Então, a necessidade do homem, embora há uma negação por parte de tanta gente, mas no fundo, lá dentro tem uma necessidade que não tem como negar. Da humanidade todinha. Existe uma necessidade de Deus que eles dizem que não, mas que no fundo eles sentem e sabem que sim. Amém? E eles buscam isso em alguma coisa e não são supridos. E não acham o que estão procurando. Não acham. Em se tratando daqueles que estão longe de Deus, que têm dinheiro, que têm poder, que têm isso, que têm aquilo, que acham que estão por cima, mas lá dentro tem um vazio que nada preenche. Tem uma necessidade de salvação que nada pode suprir, a não ser Deus. E foi o que Jesus veio fazer. Amém?
Essa é a situação hoje da humanidade. Todos os homens, dos mais ricos e famosos e poderosos que nós estamos vendo aí, são homens vazios, carentes e necessitados de Deus. Não tem Deus. E eles não admitem, eles não falam, mas lá dentro está borbulhando. Amém? Lá dentro está borbulhando. A necessitado de Deus e de sua salvação. Isso vale para todos, sem exceção de ninguém, ainda que se negue isso. A obediência era necessária mesmo sem lei. 1 Pedro 3,20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8. Poucas pessoas, poucas almas se salvaram pela água. Então a obediência era necessária mesmo sem lei. Não tem como desculpar. Não tinha lei, então não tinha pecado, então eu não sou culpado, não tenho culpa. Não, mesmo sem lei, havia necessidade de obediência. Então, nessa época aqui, quando estava se fazendo a arca, e aqui Noé, ligado com Deus, era um dos homens que tinha graça, né? Tinha graça. Ligado, sintonizado com Deus. Deus fala com ele, você vai fazer a arca. Isso parecia um absurdo. Não parecia? Fazer uma arca. Tanto é que, imagina todos aqueles que estavam vendo ele fazer aquilo, a gozação que ele sofreu. Mas ele estava obedecendo. Ele sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele estava em obediência. Estava fazendo uma arca, porque viria um dilúvio. Não é isso? E ele pôs dentro daquela arca ali, olha a quantidade de pessoas. Poucas pessoas, 8. Então na época de Noé, era necessário obedecer ou não? Havia necessidade de obediência. Né? Tanto que Noé ali era a pessoa, era o homem que estava apontando para toda aquela gente que eles estavam em desobediência e em pecado. Deus decidiu derramar sobre a terra o dilúvio. Não é isso? Aquela arca, eles iam entrar dentro, ele está ali e não iam morrer. Amém, gente? Poucas pessoas e animais não iam morrer. E interessante que, se a gente fosse pensar um pouquinho, abrindo um parênteses aqui, a situação dentro daquela arca, como seria? Tantos animais, então, 8 pessoas, tantos animais ali. E o cheiro? A gente nunca para pensar, né? E o cheiro? E o mau cheiro? E os animais fazendo xixi, cocô lá dentro? E os animais, de vez em quando, querendo brigar com o outro? Oh, mas essa arca está muito ruim de ficar aqui dentro, então pula para fora. Sai fora dela. Imagina, dá para entender? Ali dentro era lugar de estar na graça, estar em obediência, estar se salvando. Lá fora não. Todos iam morrer. Todos iam morrer lá fora. Essa arca significa a graça de Deus. Amém? Nós temos que estar dentro dessa arca. E que também pode-se dizer, a igreja. Né? A gente diz, a igreja não salva ninguém, mas se estiver fora da igreja é complicado também. Ficar fora da igreja é complicado. Então nós estamos na graça, passamos aperto, passamos dificuldade, passamos problema, mas você quer sair fora? Quer voltar atrás? Não, prefiro ralar aqui, mas está cheio de graça e receber salvação. Então se alguém reclamasse, não é se você quiser pular para fora, pode pular. A gente já sabe o que ia acontecer, né? Todos que estavam fora iam morrer, estavam morrendo, morreram.
mas dentro da arca todos foram salvos. Os que estavam contando os animais. Obediência era necessário, mesmo sem lei. Agora a gente vai para um outro ponto. A fé era necessária. A fé é necessária. Hebreus 11:7, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, divinamente avisado, isso pela fé. Né? Vocês pensam que foi fácil, gente, Deus falar? Meu Deus, e agora? Você tem que ter uma atitude, você vai ter que obedecer, como a gente viu antes aqui, questão da obediência. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Né? Então, pela fé, ele temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? É nesse caminho que nós temos que andar. Né? Contato direto, sem interrupção com Deus, exercendo a fé. Ele salvou sua família, ele acreditou, ele temeu, ele construiu a arca e ele condenou o mundo. E se alguém dissesse, você não sabia, como não sabia? Você não viu o homem construindo a arca? Você não viu ele colocando a família ali dentro, ainda levando os animais? Não é isso? Amém? Ali o exemplo estava ali, estava tudo, o sinal estava ali, estava claro. Um sinal de obediência, um sinal de fé. Fé que traz salvação, fé que condena os outros. Não porque a gente quer, mas a nossa fé, como está dizendo aqui, pela qual condenou o mundo. Né? Ele salvou a sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então a gente é movido pela fé. Olha só, nessa coisa de pecado, vendo o pecado lá no começo, o pecado hoje, o pecado que sempre existiu, o pecado que praticamente sempre vai existir, e nós estamos aqui e pela graça somos salvos. Não é dom, não é mérito nosso, é dom de Deus. Veio pela graça, e quem trouxe essa graça? Nada mais, nada menos que o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele veio. Deus não poupou seu único filho, unigênito e primogênito, mas deu para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, nele, na igreja que é o seu corpo. Né? Não tem como separar a igreja de Jesus Cristo, porque Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Toda a graça está disponível, penso eu, disponível, acredito eu, e vocês acreditam, toda a graça está disponível aqui. Amém? Então haverá restauração, haverá perdão, haverá cura, haverá libertação, haverá tudo aqui em Cristo Jesus na igreja. Amém? Então o pecado está aí, né? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós queremos ser essas pessoas como Noé, preparando essa arca, preparando essa igreja em Cristo Jesus, para que outros possam entrar também e ser salvos do que vai vir futuramente. Então, tudo que foi escrito para nos orientar, nos ensinar, e a gente tem que perceber isso, né? Amém? A necessidade de Deus, a obediência que foi necessária, a fé que era necessária diante de um mundo pecaminoso e cheio de trevas, sensualidade e tudo mais. A pregação da justiça já acontecia mediante figuras, 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Bem, repetindo, e não perdoou ao mundo antigo.
Então a igreja vai ser o sinal para o mundo. Olha a responsabilidade. Por isso que na igreja não tem jeito de ser de qualquer jeito. Cada dia mais eu tenho que aperfeiçoar a minha convivência, a minha comunhão com Deus, a minha santidade, o meu temor tem que ser aperfeiçoada a cada dia. Acabei de falar do que eu passei, mas já me arrependi, já pedi perdão para a esposa, para Deus diante de vocês. Vou aperfeiçoando isso. Não vim aqui como o maior santo que se tem na Empinda, vim pregar aqui hoje, não, né? Mas já falei da minha fala e do meu, daquilo que aconteceu. É um processo que a gente vai cada dia mais se aperfeiçoando para que quem está lá fora veja isso. Ou venha para cá também para receber a graça. Ou se ficar lá, vai perecer. Então, a minha vida tem que ser esse testemunho para que outros venham para ser salvos. Se endurecerem, vão ficar lá para morrer, para perecer. Então, a questão de Noé. Então, Deus não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, que era o pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando ele trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, o que vai vir futuramente aí, está assim, né? A igreja tem essa participação, a igreja está aí como instrumento de Deus para dizer, ó, o futuro está chegando, como que vai ser? Não é? Dá para entender, né? Então a pregação da justiça já acontecia, mediante figuras. Noé ali era uma figura, a arca sendo feita, as pessoas entrando ali dentro, os animais. Então já era apregoada, já era falada da justiça, em que o mundo antigo pereceu. Olha a nossa responsabilidade, gente. Olha a nossa responsabilidade. Seja como discípulo de Cristo, servo de Deus, como marido, como mulher, como filho, como pai, como mãe, por aí vai. A nossa responsabilidade diante dos homens, diante das pessoas. Amém? Muita gente, a gente não pode chegar até ela, mas nós podemos orar, interceder, nos colocar na brecha em oração. Como igreja, e terá um grande efeito isso. Deus vai querer que a gente vá até algumas pessoas, Deus vai querer que a gente chegue até diante de situações para querer resolver, mas muita gente não pode ir. Hoje nós vivemos situações que a gente não pode resolver, não pode nem de longe falar para alguém, mas nos colocamos na brecha e oramos e proclamamos justiça e profetizamos justiça, e Deus vai ouvir isso e Deus vai fazer. Amém? Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é assim na cidade, é assim no país onde nós estamos. Nós vivemos num país onde está abundando o pecado. Gente, por todo lado que a gente olha, existe pecado, não é? Malícia, sensualidade, roubo, e tudo. Você fica sabendo, chega algumas coisas na vida assim, eu não acredito que funciona assim. Tal lugar lá funciona desse jeito. Corrupção. Se alguém tenta endireitar, corre risco de... Por aí vai. Mas eu tenho certeza que nós, a exemplo de Noé, construindo essa arca, edificando a igreja de maneira certa, Deus vai responder fazendo justiça. Amém? Situações na família, a cidade, o país onde nós estamos, a gente olha, nós fizemos um tempo de injustiça, de crueldade, de maldade, por parte daqueles que deveriam promover a justiça, promover o bem, não é? Então nós estamos assim. Mas nós devemos reforçar nosso posicionamento como igreja, intensificando a nossa oração, se humilhando debaixo da mão poderosa de Deus, para que Deus responda, para que Deus faça justiça, para que Deus nos exalte em tempo oportuno. Amém? A pregação da justiça já existia mediante figuras. Precisava da fé para se relacionar com Deus. Aqui é um texto bem comprido, nem vou ler tudo para
Então precisava da fé para se relacionar com Deus. Vamos ver pelo menos os primeiros versículos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho que agradara a Deus, ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, citando Noé de novo, né? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Maravilhoso, né? Essa fé, essa atitude, essa disposição, é isso que nós precisamos ter, eu e você. Deus, né, é o construtor e o artífice dessa cidade que tem fundamento. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade. Se a gente continuar, acho que vai longe, né? Vou ler só mais um. Porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu um, e esse já amortecido, também deu um, né? E esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles viram, eles acreditaram. Amém, gente? Nós também podemos ver aquilo que Deus está preparando. Amém? Aqui, né, a gente falando, né, o período anterior da lei, a questão do pecado, mesmo sem a lei, o pecado já existia, e que nós não somos assim, pela lei, eu sou vivo pela lei, não, eu vivo pela graça, cumprindo a lei, mas é pela graça, tudo isso. Mas nós temos uma visão, como esses homens que pela fé viram o que Deus ia fazer. Eles viram a cidade que tem fundamento, que o artífice e o construtor é Deus. Eles viram isso, eles abraçaram isso, eles se apegaram a isso. Amém? É tremendo, é maravilhoso isso, pastor João. Isso é assim que nós vivemos, é com essa fé na cidade que vai ver, naquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Mesmo vivendo os dias que nós estamos vivendo, sobrecarregado de tanta coisa. Mas nós temos alguém que diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados, sobrecarregados, vinde a mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Levem meu fardo, levem meu jugo, porque é leve, é suave.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa é a receita. Amém? Para não levar uma vida pesada, para não levar uma vida desesperada, preocupada, estressada. Gente, nós temos vivido assim, muito estresse, muita carga, muita irritação. Amém? O estrago do pecado, o estrago que o pecado fez. Graças a Deus, veio alguém que disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, vinde a mim. Ele veio para isso. Ele veio fazer aquilo que muitos não conseguiram, não puderam fazer. Ele veio trazer a graça. Amém? Como eu disse, graça que já existia, mas nele, muito mais. Muito mais. Nós estamos em Jesus Cristo. Amém? Todos esses homens viveram e agiram pela fé. Falaram pela fé, acreditaram no que Deus pode fazer hoje e no que Deus vai fazer no futuro. Amém? Eles não ficaram olhando as circunstâncias. Nossa, mas tá feio demais, não tem jeito mais. Tem jeito. Deus é fiel. Nós estamos olhando para aquele que é artífice, é construtor, é o dono, tudo pode. Se ele estalar o dedo, se ele dar uma piscadinha no olho, se ele fechar, ninguém abre, se ele abrir, ninguém fecha, não adianta. Agindo ele, ninguém vai impedir. Se ele decidir agir, ninguém impede. Mas Deus quer agir em parceria com a igreja. Portanto, é necessário hoje que a igreja viva com muita intensidade na graça. E é isso que eu vou buscar. É isso que nós vamos buscar. Aí Deus vai agir. O governo de Jesus hoje, como está lá em 1 Coríntios, que Deus colocou tudo nas mãos dele e ele governa tudo. E que tudo será colocado debaixo dos seus pés, a última que será colocado debaixo dos seus pés é a morte. Vai chegar o dia em que ele vai entregar o reino a Deus e Pai, para que Deus seja tudo em todos. Mas esse governo, sabe como que acontece? Através da igreja. Olha a responsabilidade. A igreja que liga e desliga. Mas é preciso ter graça para isso. É preciso estar na graça. Então eu penso que a partir de hoje nós estamos orando, pedindo mais graça para Deus, entender melhor a graça. Talvez eu não chegue a falar e explicar tanto, né? Mas Deus vai nos ajudar e vai nos fazer compreender a necessidade de viver nessa graça, de assumir o nosso lugar, a nossa verdadeira identidade, igreja cheia de graça, que pode ligar e desligar. A igreja que recebeu a chave do reino dos céus. Amém? Amém, Donizete? Então, sem a graça, isso é impossível, gente. Viver pela lei vai ser impossível. Amém? A previsão do que viria após a lei. Antes mesmo de dar a lei a Moisés, Deus demonstrou em Abraão a justificação que aconteceria pela fé. Gálatas 3, 7 a 9. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Nós, brasileiros, ou qualquer outra nacionalidade, estamos incluídos aí. Amém? A fé de Abraão, somos filhos de Abraão. Deus falou para Abraão disso. Deus anunciou o evangelho a Abraão. E hoje nós fazemos parte disso. Me sinto privilegiado e nós somos privilegiados por isso.
Por isso que nós temos que dizer que igreja não é qualquer coisa. Igreja não é um grupo, igreja não é denominação, igreja não é religião. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é a família de Deus. Amém? Igreja é um edifício espiritual bem ajustado, onde Deus vai morar. Amém? Essa promessa a Abraão foi feita, gente, é tremendo. Falando de um mundo dessas pessoas que viriam, gentios, para crer também, para se tornar filhos de Abraão. Sabei, pois, outro versículo, esse já foi lido, né? Agora, qual 8? É 8 agora? Abraão, peraí, me perdi aqui, desculpa. Ali já foi lido tudo, já 7, 8, 9? Isso? Então tá, desculpa, fica perdido aqui. Agora a gente vai ver João 8, 56, né? A revelação que Abraão teve de Cristo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu? E alegrou-se. Gente, que é isso? Que é isso, meu irmão? Que é isso, João? Que é isso, Juninho? Abraão viu o dia de Jesus. Pensa. Olha o evangelho já sendo mostrado para Abraão. Olha só que coisa. Abraão viu, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Viu e alegrou-se. Gente, quem anda em intimidade e comunhão com Deus, Deus mostra. Deus já mostra o que vai acontecer muito à frente. É o caso de Isaías também. Falar de Jesus desfigurado, como alguém que não tinha prazer nenhum em olhar. Não é aquela profecia de Isaías 53. Como? Não precisava de toda a tecnologia que a gente tem hoje. Celular, WhatsApp, Deus já estava mostrando para o profeta. Aleluia. Deus já estava mostrando para Abraão. Não precisou de celular, tecnologia nenhuma. Deus falou com Abraão. É muita graça. É bom demais. É o evangelho ali já. Abraão vendo o dia de Cristo. E nós precisamos ver, andar como que vendo. Vendo o invisível, vendo aquilo que ninguém pode ver. Ele se alegrou. Bem, a revelação que Abraão teve de Cristo. Os filhos de Abraão devem reproduzir as suas obras de fé. 8:39. Responderam-lhe e disseram-lhe. Ali a conversa, a discussão com Jesus, né? Nosso pai é Abraão. Grande coisa para vocês, né? Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Mas vocês, eu vou te contar, hein? Vou te falar. Se vocês tivessem Abraão como pai, vocês fariam, vocês iam crer em mim. Sabe por quê? Porque Abraão viu o meu dia e ficou feliz da vida. Ficou feliz da vida. Vocês não são filhos de Abraão. Aliás, vocês têm um outro pai. Tem um outro que é pai de vocês. Não é? Foi isso que Jesus falou a eles? Amém, gente? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam a obra de Deus. E nós hoje somos filhos de Abraão. Né? Está escrito isso, está dito lá. As nações, todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Isaac, a descendência. E Jesus Cristo como descendente. E nós estamos em Cristo Jesus. Somos filhos de Abraão, estamos em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Tudo isso faz parte do nosso currículo e da nossa identidade. Amém, gente? Aquilo que Abraão viu, hoje nós estamos vivendo. E nós também não vimos a Jesus, mas nós cremos nele. Bem-aventurado aqueles que não veem, mas creem. O Tomé foi infeliz, porque disse: se eu não ver, se eu não tocar, mas a atitude de Tomé, né? E quando Jesus aparece, Tomé, vem cá.
Dá uma tocadinha aqui, dá uma olhadinha aqui. Ô Tomé, se você está crendo que você viu, bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Amém? Então nós estamos vivendo hoje em Cristo, nós estamos vivendo, vendo Jesus e vivendo em Jesus. Isso faz toda a diferença. Então é um motivo de dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz. Está me faltando isso, está acontecendo aquilo, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas tem uma coisa que é essencial. Hoje eu estou vivendo em Cristo. Aquele que Abraão viu, hoje eu estou vivendo nele. Amém? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então os filhos de Abraão devem reproduzir as obras de Abraão, né? Foi o que Jesus falou para os religiosos. A graça nos foi dada antes dos tempos eternos e antes da lei, inclusive. A graça foi dada antes da lei e revelada no devido tempo. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes dos tempos, dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Amém? Então essa é a nossa herança. Não somos religiosos. Nós estamos em Cristo Jesus, vivendo esse Evangelho da graça, que já foi anunciado lá atrás. É mesmo que Abraão viu o Evangelho que ia chegar, que era a pessoa, era Jesus Cristo. Gente, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é bom demais, isso dá motivação, dá ou não dá? Isso nos motiva, isso não nos deixa desanimar. Eu não vou voltar atrás. É necessário conhecer com profundidade, viver intensamente, colocar em prática. Vale a pena, vale muito a pena. Muitas vezes o diabo vai chegar de alguma forma, vai dizer, isso não vale a pena, rapaz, isso não vale a pena, mulher. De alguma forma vai soprar, puxa, eu já estou cansado. Não, eu vou continuar, eu vou vencer essa também. Amém? Porque nós estamos vivendo esse Evangelho que foi anunciado lá, no tempo de Abraão, né? Então, e se falando de pecado, né? Período anterior à lei, a graça que já estava lá, a graça já estava lá. Desde a criação já havia graça. Deus fazendo tudo com graça. Ou você acha que Deus fez tudo sem graça? Sem a graça? Pela lei, eu vou ter que construir, eu vou ter que fazer o homem. Não, Ele é fazendo tudo com gosto, com alegria, com graça. Em tudo é necessário haver graça. Por isso que reclamar e murmurar é terrível. É terrível murmurar e reclamar. Arrebenta com tudo. Mas quando a gente se humilha a Deus, eu vou vencer, sua graça está em mim. Sua graça é muito melhor do que... Sua graça é melhor do que a minha vida. É preferível viver só hoje, morrer amanhã cheio da graça, do que viver 100 anos sem a graça. Amém? Sem a graça de Deus. Então, irmãos, eu acho que se eu conseguir passar para vocês, e vocês orem por isso. Pega a apostila em casa, dá uma olhadinha, vocês vão ver mais coisa até do que essas que foram faladas hoje. Vocês poderão ver mais coisas ainda do que essas que eu falei. Mas muito mais, vamos viver isso. É maravilhoso olhar para uma pessoa
que está vivendo cheio de graça. A graça de Deus. A graça que salva. A graça que cura. A graça que muda tudo. Na minha vida, na minha casa, né? Naqueles que se aproximam de mim, naqueles que estão longe. Essa graça que vai mudar muita gente. E que vai mudar até mesmo o nosso país. Eu acredito nisso. Futuramente, nós vamos ver muita gente chegando para entrar na arca também. Eu acredito nisso. Eu quero essa graça também que está na arca. Tem um canto que nós cantávamos antigamente, né? A arca do Senhor está no nosso meio. A arca do Senhor é o Senhor Jesus. Lembra? Então, essa arca cheia da graça. Quero dizer com toda a fé, muitos vão vir aqui, muitos vão já chegar para receber também essa graça. Para sair do pecado que está aí fora, onde está abundando. Mas vão vir para receber a graça que vai superabundar. A nossa nação vai ser abençoada, porque Deus vai superabundar a sua graça aqui. Amém? Acreditam nisso, não? Nós já profetizamos para os ossos secos, né? Escutem a palavra de Deus, ossos secos, porque vai vir muita bênção aí. Né? Deus vai visitar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso país, nossa cidade. E tudo isso vai se cumprir. Podemos ver isso. Podemos ver como está difícil as pessoas crerem. Não, mas Deus vai agir poderosamente e ninguém vai impedir. Amém?